Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma experiência. Eu peço a você mais uma vez que compartilhe, que dê um like, que ative o sininho. Enfim, peço a você mais uma vez ajuda para que nós consigamos desenvolver esse canal e muito mais do que desenvolver o canal, desenvolver uma ideia de nova terra, de novo mundo, de um mundo melhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma experiência interessante, que é meditação para crianças. Você tem crianças? Filhos, sobrinhos, enfim, convive com crianças em idade entre 7 a 14, 15 anos. Pois bem, esse é o nosso, digamos assim, nosso alvo. As crianças nessa faixa de idade são um terreno extremamente fértil, são um terreno muito interessante, muito positivo, porque veja bem, acompanhe esse raciocínio. As crianças nessa faixa de idade são aquelas que vão governar o mundo num período próximo, logo na sucessão. Nossa, quem está governando o mundo hoje vai passar o bastão para essas crianças num futuro relativamente próximo. Então pense nisso, vamos botar foco nessas crianças. É como se nós estivéssemos preparando um terreno para um mundo melhor, para um planeta regenerado. Então vamos lá? A primeira ideia que nos vem à mente quando nós falamos de meditação para criança, a primeira ideia que pode te vir à mente, ou se você comentar com alguém, pode ser que a pessoa conteste dizendo: mas criança precisa meditar? Criança medita? Se fosse antes da pandemia, a gente podia ter alguma dúvida, mas depois da pandemia, depois desse período caótico que a humanidade passou, período inclusive que as crianças tiveram que se separar dos seus grupinhos, do grupo de amigos, porque para a criança o grupo de amigos dela é tudo, e de repente ela se viu longe do grupo de amigos, longe da patotinha dela, né? Isso causou um impacto muito grande, e hoje nós temos crianças vivendo uma situação de muita ansiedade, de hiperatividade, alguns medos, alguns excessos e, junto de tudo isso daí, doenças que vêm e vão, principalmente viroses. Se você reparar, nós nunca tivemos essa situação de uma sequência de viroses que assola e parece que tudo isso escolhe o ambiente escolar, o ambiente acadêmico para se desenvolver. Claro, não estamos aqui falando, não é nossa ideia falar de teorias da conspiração, né? Nosso foco é meditação, mas pense bem, se não existe, parece que existe um holofote ali voltado para essa juventude, voltado para não deixá-los desabrochar. É muito isso. E quando a gente olha lá no Apocalipse, a gente vê que existe é tudo muito simbólico, é tudo muito figurativo, mas existe ali um dragão, uma serpente, enfim, perseguindo uma mãe que está para dar à luz. E essa perseguição, ela é pintada no Apocalipse como muito violenta. O que nós entendemos de uma mãe para dar à luz é a nossa raça mãe atual, a nossa sociedade, enfim, os nossos costumes, e uma nova raça, uma nova versão melhor do ser humano sendo trabalhada, sendo gerada, digamos assim. Isso tudo nós podemos ambientar aí nesse período de passagem de milênio, principalmente nesses 2
pontos aí que são cruciais, que é a passagem de milênio, né, do ano 2000 para pular para o século XXI, e de 2012, que também é um marco importante, é um marco interessante, segundo muitos místicos e segundo o calendário maia. Mas, enfim, nós temos uma nova raça, mãe, sendo engendrada, nascendo e precisando de proteção. Nossa raça é a mãe. E nós temos forças que não desejam a evolução. Tente tirar da sua mente a questão de teoria da conspiração, porque senão nós vamos acabar entrando num terreno de discussão que não acrescenta nada. Mas o fato é que nós temos uma nova raça sendo formada, sendo engendrada, precisando de educação, precisando de valores. Nós temos dificuldades para passar isso para as nossas crianças. Por quê? Porque isso em nós está adormecido. Como nós falamos mesmo na aula passada dos yugas e das virtudes, não é que nós não temos as virtudes, os valores, mas eles estão ali sufocados, muito guardados dentro de nós, de tal sorte que em muitos momentos nos é difícil passar valores, passar uma visão mais livre, uma visão mais espiritual, uma visão mais virtuosa, quando nós não conseguimos sequer mostrar exemplos disso, tanto na nossa vida cotidiana como no mundo que nos cerca, na mídia, e tudo isso que nós vemos que nos parece caótico. Mas enfim, a ideia básica é construir esse mundo melhor, construir essa nova terra, e para que isso aconteça, nós temos que engendrar, nós temos que alimentar, nós temos que nutrir essa nova raça, que são as nossas crianças. Aí, quando nós falamos na meditação, né, voltando na ideia da meditação para crianças, sim, as crianças precisam de meditação. É muito importante que elas tenham esse tempo, que elas comecem a ter contato com esse mundo, não de forma tardia como nós, e nem de ir em busca da meditação, ir em busca da espiritualização pela dor. Seria interessante que nós seguíssemos outro caminho, que fosse pelo desejo de crescimento, pelo desejo de desabrochar, e não simplesmente quando nós sentimos dor, desconforto, como um tratamento de recuperação. Bom, mas eu vou narrar algumas coisas para vocês só para pegar o gancho para esse tema meditação para crianças, e é mais ou menos assim. Eu vou contar então essa experiência para vocês, até para poder ambientar, para poder dar uma deixa para nós falarmos sobre meditação para crianças. Nós, minha esposa e eu, temos um filho, acabou de completar 8 anos, faz poucos dias, né? No final do mês passado, completou 8 anos. Ele, obviamente que ele me observa, nos observa, né, eu e minha esposa meditar, às vezes vai lá meditar com a gente, normal. Mas teve um momento, de repente, em que ele, por iniciativa própria, resolveu começar a meditar. Ele não usa nem o ambiente, o meu quarto, minha sala de meditação, ele não usa. Ele usa a sala de casa, que é o ambiente que ele fica. Nós temos uma sala aqui e ele usa a sala, que é o ambiente que ele mais fica, ele usa para meditar. Se volta para a parte externa da nossa casa, que tem um quintal, e, para surpresa minha e da minha esposa, no primeiro dia que ele resolveu meditar à noite, ele ficou cerca de meia hora meditando mesmo, parado, estático, distante. E, claro, nós respeitamos, né? E isso se repetiu, começou a se repetir. E ótimo, nós ficamos muito felizes, porque a gente sabe que isso é necessário, iniciativa dele. Bom,
Se fosse só isso, tá tudo bem. Por quê? Porque ele nos observa, ele é de uma família, é filho de um casal que medita com frequência, ele sabe que a gente tem esse canal de meditação. Eu falo a gente porque a minha esposa, embora ela não apresente essas aulas, ela participa 100% do trabalho, né? Ela que me incentivou a fazer esse trabalho, a passar a experiência de meditação. Então, a minha esposa é minha grande parceira, minha grande companheira nessa empreitada. E, bom, é claro que é uma referência muito forte, muito bom. Aí nós vamos lá para a escola do meu filho. Ele estuda numa escola e tem um grupo de amigos lá, acho que me parece que 14 alunos, né, na sala dele. E, para surpresa nossa, a minha esposa conversa com a mãe de um amigo dele e a mãe disse que o amigo está meditando. Olha a diferença, ele está meditando. E eles não conversaram sobre isso. O meu filho não sabia. E a mãe falou, olha, eu não sei como é que eu posso ajudar, eu sei que vocês meditam, eu não sei como é que eu posso ajudar, porque nem eu, nem o meu marido, nós temos nenhum tipo de vivência com isso, eu não sei o que fazer. Mas ele, todos os dias agora, ele fica quietinho lá e medita. Aí acendeu uma luz na minha esposa, acendeu uma luz em mim também, né? Porque uma coisa é quando você está falando de uma uma criança que observa, que imita, ou enfim, que tem alguma referência. E outra coisa, nós estamos falando de criança que não tem. E nós ficamos sabendo que uma outra menina, que é da turma também dele, também pratica. Puxa vida! Que coisa interessante. Aí a minha esposa, conversando com a professora do meu filho, deu uma sugestão para que a gente fizesse ali um exercício, né? Ela falou, meu marido se coloca à disposição. E aí é evidente que nessa faixa de idade as pessoas já têm uma abertura muito maior, inclusive a coordenadora da escola do meu filho medita, diz que aquilo foi um remédio na vida dela. E, claro, eles acolheram super bem uma ideia. Qual a ideia? De fazer uma pequena jornada de meditação com as crianças. E aí realmente fizemos. Eu fui lá, levei algum aparato, coisa simples, evidentemente. Confesso para vocês que fiquei muito nervoso porque era uma coisa muito diferente, né? Crianças na faixa de 7, 8 anos, era uma coisa inusitada para mim. Mas foi tenso, foi profundo, foi muito interessante, né? Acabei fazendo isso com 2 turmas, uma turma na parte da manhã, que era a turma do meu filho, e uma turma da parte da tarde, que é o mesmo ano, né? O mesmo 2º ano, só que uma turma que faz aula à tarde. E foi muito interessante, foi muito profunda a participação, a interação das crianças. E aí eu posso dizer para você que a gente sai de teoria de conspiração, sai de tudo isso daí. Eu posso te afirmar que eu vi com os meus olhos, com o meu coração, na prática, na experiência prática do dia a dia, como é verdade. Como é verdade que eles são diferentes, eles têm uma abertura, eles são especiais e eles precisam só de um pequeno empurrãozinho. Eles precisam de muito pouco de nós, só de um empurrãozinho. Então, é isso que precisamos fazer, dar esse empurrão. Bom, mas como dar esse empurrão? Eu acho que são coisas simples. Eu vou procurar fazer um grupo agora de aulas, dando algumas ideias para que você possa aproveitar, algumas ideias que eu utilizei, porque a criança ela precisa de algo mais lúdico, mais palpável do que nós, principalmente nessa faixa de idade. Dar algumas ideias, algumas sugestões, mas principalmente o que nós precisamos fazer é criar ambiente favorável. Criar ambiente favorável. São sementes, né? São sementes poderosas
do futuro dessa nova terra, que nós precisamos preparar o terreno para que elas vinguem, para que elas se tornem essas árvores frondosas que vão dominar a terra positivamente. É essa a ideia. E para isso nós precisamos tirar um pouco essa ideia que é nossa, da nossa geração, das gerações aí pós Segunda Guerra Mundial, que são gerações habituadas a ticar compromissos. É como se a gente começasse o dia lá com uma agenda. Eu preciso fazer isso, tica, eu preciso fazer isso, tica, eu preciso fazer isso, eu corro para fazer. E a gente passa o dia correndo atrás do rabo, como um cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar, a gente não evolui. E o que acontece? Isso nos deixa muito agoniados, essa coisa de precisar atingir metas, resolver pendências, enfim, é aquela coisa de estar o tempo todo ali com uma listinha de coisas a serem resolvidas, e quando você tica uma coisa aqui, aparece 2 embaixo da lista. Aí você tica 3 aqui, aparece 10 embaixo da lista, e a nossa lista vai crescendo, e a nossa agonia vai crescendo, o nosso desespero vai crescendo. Pois bem, essa infância não é assim. Esse novo ser humano não é assim. Esse novo ser humano, ele se permite, as crianças, elas se permitem contemplar. Se você der chance, se você criar ambiente, eles se permitem contemplar. Não é difícil para eles enxergar as coisas sutis, enxergar o mundo espiritual, compreender o mundo espiritual. Eu converso com meu filho desde os 7 anos, eu converso com meu filho a respeito de valores espirituais, e ele responde com uma simplicidade muito grande. Ele compreende isso. Eu levei uma vida para compreender, se é que compreendi alguma coisa, e ele compreende num estalar de dedos. Essa é a nova geração, essa é a nova raça. Não é uma raça feita para atingir objetivos materiais, não é uma raça feita para ticar compromissos, para cumprir agendas, não é uma raça feita para uma máquina de ganhar dinheiro, de juntar bens materiais. Não é. Isso nós temos que compreender, e isso é fundamental nesse momento. Criar esse ambiente. Crie esse ambiente na sua casa, crie esse ambiente onde você estiver, leve esse ambiente para onde estiverem essas crianças, e você vai estar contribuindo para essa nova terra, para esse novo mundo. Você está sendo um apoiador dessa nova raça, mãe. E isso tudo, gente, é um ciclo. Se você olhar lá atrás, lembra dos nossos avós que, bom, eu não posso falar isso que todos faziam isso, mas em grande parte, né? Tinha aquela hora da Ave Maria, lá às 6 horas, que a nossa avó parava ali, ligava o rádio e escutava a oração da Ave Maria. Independente, crença, o que quer que seja, ela estava ali, naquele momento de conexão, de contemplação. Quando você olha povos, por exemplo, como, novamente, tirando a ideia de religião, mas você vê povos, por exemplo, como os árabes, que dá aquele horário, independente do que ele esteja fazendo, ele se volta ali para Meca e vai fazer a oração dele. Você vê que na natureza, os animais, eles têm um momento ativo muito grande, eles têm atividades muito grandes, mas tem aquele momento mágico. Eu olho às vezes pela janela da minha cozinha, a janela da minha cozinha dá para a rua, e na minha calçada tem umas árvores, tem 2 pés ali de dama da noite e tem um pé de hibisco. Então, essas árvores normalmente atraem muitos passarinhos. E ali tem um casal de rolinhas, esse casal acho que mora aí, não sei se é a primeira geração, mas enfim, essas rolinhas estão aí, é uma bênção que nós temos. E
elas têm aquele momento do dia, com chuva ou com sol, enfim, que estão as duas pousadas ali, ou na mureta, ou às vezes até no fio. Elas estão pousadas ali, as duas, uma do lado da outra, deve ser um casal, obviamente. Aí uma coça a cabeça da outra, elas se beijam, elas olham ali o ambiente e elas estão ali, naquele momento mágico, naquele momento especial de contemplação. Vamos voltar a fazer isso. Vamos voltar a esse tempo, porque isso é da nossa natureza. Os nossos avós faziam. O que a loucura, essa correria, tentar resolver os problemas que nós criamos no dia, não vai resolver a nossa vida. Nós estamos, na verdade, fugindo dos valores espirituais. E as nossas crianças não querem isso. Elas querem voltar a ter um momento de contemplação, elas querem brincar, elas querem contemplar, elas querem que ninguém diga para elas que, não, você está ficando louco de ver ou de sentir um espírito, você está ficando louco de pressentir alguma coisa, porque foi isso que aconteceu conosco. Se nós tínhamos alguma visão espiritual, a chacota em cima dela fez com que nós bloqueássemos. A criança, do mesmo jeito que o animal, eles têm uma visão de outra dimensão muito aberta, muito franca, muito fácil. No entanto, a nossa proibição, né? Não, você não está vendo nada, que é isso, não tem nada aqui. Isso faz com que se bloqueie. Foi o que aconteceu conosco. Nós bloqueamos. Nós bloqueamos essa visão espiritual, nós bloqueamos as nossas capacidades espirituais, nós enterramos o nosso terceiro olho e sufocamos ele numa carapaça onde só enxergamos o material. Então fica aqui a dica, uma reflexão profunda, e eu te peço licença para nas próximas aulas a gente conversar um pouco sobre as nossas crianças, como fazer, o que fazer, e te peço também ajuda porque nós vamos trabalhar juntos, porque é uma experiência nova para mim e deve ser para você também. Vamos trabalhar juntos. Inclusive eu te peço, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma experiência que você possa mandar, se você tiver alguma reflexão para mandar, se você nesse momento, se você falar, poxa, pensei nisso, sugiro isso, me manda, vamos conversar um pouco, porque isso vai nos ajudar a lidar com esse mundo novo, maravilhoso, cheio de perspectivas fantásticas. Boa meditação, muita paz, muita luz para você. Namastê.